Gênese no lar. Mais uma manhã de bênçãos em nossa vida. 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira. Rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que nos abençoe nesse momento, para que tenhamos força, sustentação, motivação para o enfrentamento, para a vitória, para a superação, sobre o ponto de vista íntimo, fortaleza moral para enfrentar os óbices do caminho. Que a inspiração vinda por aqueles que amam, tutelam e nos ajudam, os espíritos amigos, sejam observadas e aproveitadas por nós. Que o nosso dia possamos estar conectados com o que vai ser trabalhado aqui. Que encontremos alguma forma de nos vincular a esta mensagem, para que ela não fique esquecida na hora dos embates, dos debates em nossa trajetória do dia. O tema de hoje, nos inspiramos numa reflexão feita por Herculano Pires, que está contida no livro Na Era do Espírito. Parceria Herculano e Chico Xavier. Chico escrevia cartas e mandava mensagens. Herculano aproveitava, publicava num periódico, depois se transformou em livro e com mensagens de diversos espíritos. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir Herculano, Chico Xavier e Maria Dolores. Mas o objeto de estudo, Gênese no Lar, é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as tarefas da FIAC procuram se apoiar na obra kardeciana. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Kardec publica esse episódio inspirado na fala de Jesus contida no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5, 6 e 10. Item 11. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. O efeito: a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus
precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez, em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Vamos ficar por aqui. Uma vez que o objetivo, sob o ponto de vista do consolo, trabalharmos essa mensagem das bem-aventuranças, utilizando a chave do Espiritismo, para abrir a nossa reflexão no que remonta aos males que enfrentamos na vida. As duras provas e as expiações. A definir que necessitamos dos desafios para superar os limites, desenvolver habilidades e, ao mesmo tempo, colocar para fora, lidando com as questões internas, imperfeições e virtudes desenvolvidas. O Espiritismo se apoia num princípio inarredável, que significa reencarnação, progresso e o lidar com as aquisições, com as experiências. Porque sem esta chave, a mensagem se torna ininteligível. Não é possível compreender a lei divina sem apoiar na reencarnação e na imortalidade, uma vez que o espírito, quando deixa o corpo, ele volta para a realidade espiritual e se prepara para retornar. E em espiritismo existe um outro fundamento que também se conjuga, a mediunidade, que favorece o intercâmbio entre os homens e os espíritos e os homens. É uma via de mão dupla. E ela não se dá de vez em quando. Sempre, é perene. A relação com os espíritos é diuturna. Não só de dia, de noite. Não só quando está em silêncio, mergulhado em si, como também nos diálogos que estabelece com outros encarnados. Os espíritos participam. Isso é muito importante. Esquecemos o passado. Kardec diz assim, alguns, para tentar derrubar a teoria das vidas pregressas, vão discutir a questão, por que não lembramos? Porque Deus entende. A vida define que, se soubéssemos, num grau de infantilidade, de imaturidade psicológica e espiritual que nos encontramos, a nossa vida atual seria um caos. Ou nos sentiríamos vaidosos diante das aquisições, das experiências, ou nos sentiríamos humilhados. É o que o texto quer dizer. Agora observe, vaidosos com os feitos, naturalmente, se a imperfeição, vaidade está em voga,
nós estaremos discursando sobre feitos humanos. Um exemplo. Se você dialogar com alguém sobre vida pregressa, ninguém quer ser vítima nessa dinâmica da imperfeição. Queremos ser reis, rainhas, no passado muitas posses, beleza e etc. Facilidades. Por isso é que o Chico Xavier, certa feita, quando uma companheira perguntou se ela era a reencarnação de Maria Antonieta, ele dissera, sim, quem sabe, pode ser. Ele não ia tirar a ilusão da senhora. Ah, Chico, então você confirma? Eu disse, não, eu não estou confirmando nada. Mas a lógica patenteia que as rainhas daquela época estejam entre nós. Somos nós. Porque as lavadeiras todas já estão no céu. É uma reflexão simplória? Não. Profunda, que esclarece esse terreno que nós estamos perpassando. Mas o nosso trabalho, ele é bem objetivo, face ao tempo. Nós precisamos de ir no cerne. E o cerne que nos importa mais não é a informação do passado, mas sim o que remonta o que nós temos que fazer agora. Então, tirando a leveza, vamos encarar com sobriedade, mas com responsabilidade. Nós temos provas a enfrentar. Pois Kardec está colocando para a gente na teoria que a gente reencarna para reparar o mal feito. E fazer muitas coisas boas, porque a reencarnação não é só para pagamento de conta. Aliás, não é para pagar conta, é para recompor, para construir com uma nova visão. De acordo? Pois bem, então as reuniões públicas em casas espíritas, como as que Chico realizava, elas, na época, priorizava o consolo e não os aspectos da intelectualidade, embora faça parte também. Porque nós estamos num momento desafiador e a fila dos sofredores é enorme. Se a gente ficar esgrimando com o conhecimento e com a intelectualidade, a caridade fica por fazer. E o atendimento às dores do mundo é que, na verdade, vão dar condições para que a saúde seja também operacionalizada. Ou melhor, desculpe, a saúde tratada, a educação vem de mãos dadas. Poderia ser assim no mundo material também. Mas será? Demora, mas chega. Então as reuniões, como sempre, com muitos sofredores, encarnados e desencarnados. E Chico Xavier recebeu uma página belíssima de Maria Dolores, que foi dada a conotação das provações. E ela, depois de ditada a página, Chico endereçou para Herculano. Eu vou fazer o movimento inverso. Eu vou trazer Herculano Pires e depois Maria Dolores. Porque Herculano Pires, comentando a mensagem, ele também dialoga sobre a lição que nós lemos agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Texto intitulado A Dor e o Tempo. Aspas. As coisas naturais são constantes lições de paciência ao nosso redor. Coisas naturais, hein? Tudo no mundo nos ensina duas lições fundamentais: a da evolução e da imortalidade. Porque tudo se desenvolve em direção ao futuro e tudo morre para renascer. A ciência reconhece que nada se perde.
Tudo se transforma. A filosofia, mesmo em suas correntes mais atuais, mais negativas, reconhece a evolução geral e admite que o homem é um projeto. Olha o Herculano. Projeto é um homem. Ou seja, uma flecha que atravessa a existência em direção a um alvo superior. Olha que extraordinária figura. Repetindo, uma flecha que atravessa a existência em direção a um alvo superior. Então temos o prefixo pro, não é? E o sufixo jeto. Projeto. Compreendeu? Deu aí, Dora? Pois bem, se nos recusamos a entender as lições que nos rodeiam e as que brotam do fundo de nós mesmos, é porque, segundo explica a questão 738 do Livro dos Espíritos, durante a vida o homem relaciona tudo ao seu corpo. Mas, diz a mesma questão, após a morte, pensa de outra maneira. Apegados ao corpo, limitados pelas percepções físicas, avaliamos a dor pela medida do tempo. Entretanto, os espíritos nos lembram, nessa mesma questão, um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Jesus nos ensinou, por isso, o desapego, advertindo: quem se apega à sua vida, perdê-la-á. Maria Dolores se comunica em poesia, para nos tocar ao mesmo tempo o sentimento e a razão. É a mesma técnica usada por Jesus nas parábolas e na poesia do Sermão do Monte. A didática moderna confirma a eficiência desse método que nos relaciona com as coisas naturais, que se serve do estímulo do ambiente, da lição das coisas concretas para nos levar à compreensão do sentido da vida. A dor, ensinou Leon Denis, discípulo e sucessor de Kardec. É uma lei de equilíbrio e educação. A psicologia moderna comprova que aprendemos através de tentativas frustradas de ensaios sucessivos. É por meio dos erros que chegamos ao acerto. A sabedoria popular nos diz: o que arde cura, o que aperta segura. Repetindo, o que arde cura, o que aperta segura. As pessoas inquietas perguntam: por que há de ser assim? Por que Deus não nos criou perfeitos e bons? Mas Jean-Jacques Rousseau, em França, lá no século XVII, ensinava que tudo sai perfeito das mãos do Criador. Abrindo aqui uma nota, Carlos Alberto. Rousseau dizia que o espírito, numa linguagem obviamente adequada ao espiritismo, foi criado puro. A natureza humana é boa, é pura. Ela se corrompe em sociedade. Face os vícios que estão instaurados. A definir que somos influenciados pelo meio. Em Espiritismo, Kardec diz que por isso o espírito escolhe provas. Um exemplo,
um ambiente para viver encarnado, para testar a missão assumida, por exemplo, vencer um vício. Ele precisa do ambiente viciado para passar pela influência e dar o seu testemunho, quantas vezes forem necessárias. Até que no meio ele começa a se destacar, tendo um comportamento diferente. Na prática. Só você ver um ambiente familiar, um grupo social. A maioria faz o mesmo. Repete o comportamento. Aquele que não faz é tido e havido como, quem sabe, o careta numa gíria do século ou da década de 1970. Ou nos tempos atuais, um nerd. Usa óculos, tem um cabelo penteado diferente e é intelectual, se interessa por Machado de Assis. Compreenderam? O indivíduo, ele não é um ser evoluído. Não significa que ele é um astro que desceu das esferas resplandecentes, é um missionário. Não, não. Ele está superando uma imperfeição e dando um testemunho que favorece para que os outros observem que é possível não fazer o que o grupo faz, porque aquele é diferente e não faz, e é tão feliz quanto. Ai, my God! Deus nos criou perfeitos e bons. Rousseau já ensinava que tudo sai perfeito das mãos do Criador. A perfeição inclui também o livre-arbítrio, pois só através dele chegamos à consciência plena. A dor de um minuto nos desperta para a felicidade sem limites. Como a ventania de um instante, limpa a atmosfera por muitos dias. Que bênção! Que oportunidade bendita estarmos em família. Na convivência com os nossos pares, uns ensinando para os outros. Todos com um potencial maravilhoso, porque isso é divino. Mas todos tendo também o seu lado sombra, que aqui na análise filosófica espírita é a imperfeição. Todas as disfunções, doenças, sob o ponto de vista moral, são consequências das ações imperfeitas, que gera, portanto, a doença. Egoísmo e orgulho. Vaidade, presunção, arrogância. Herculano Pires, esse grande filósofo, que melhor mediu Kardec, uma expressão usada pelo professor Emmanuel, apresenta um adágio popular que é espetacular para o nosso estudo. O que arde cura, o que aperta segura. Se você anotar, pregar na sua geladeira ou no monitor do seu computador essa frase, lê-la todo dia, todas as vezes que for buscar um alimento na geladeira, ou estiver discursando no escritório através do seu computador, no momento em que estiver ardendo, você vai se lembrar, lendo a frase, que o que arde cura. E quando o calo estiver apertando dentro do sapato, você vai lembrar que isso segura. Segura os teus pés no chão, para que a sua caminhada seja decisiva e segura, firme. E quando
caminhamos sabendo aonde queremos chegar, as estradas serão escolhidas com sabedoria, porque você sabe aonde você quer chegar. Porque quem não sabe o objetivo, qualquer caminho serve. Aí você escolhe aquele atalho ou aquela autopista, você não sabe para onde que você vai e você perde o rumo. Você já viajou para um lugar distante, que a única referência que você tem é norte, sul, leste, oeste, mas você não conhece o ambiente? A gente não tem uma sensação de insegurança enorme? É diferente no seu habitat. Você sabe aonde está posicionado as instituições, as casas, aonde você encontra a padaria, a quadra do futebol. Você tem segurança, porque você já sabe onde que ao escolher você consegue chegar. O que quero dizer com isso? Que em determinados momentos o que está ardendo é porque a gente não sabe o que fazer. A misericórdia diz assim: calma, porque se arde, vai ser curado. Pode ser que a gente não saiba onde que está a farmácia ou tenha o dinheiro para o remédio. Mas se está ardendo e você é sincero diante da prova, saiba que você vai receber de alguma forma um recurso para curar. Mesmo que seja a sabedoria, o conhecimento para ir buscar o remédio. O que aperta, falta de recurso financeiro, a ausência de um ente querido. O que estiver apertando é para te trazer segurança amanhã. Porque pode ser que as ações possam definir um futuro mais complexo, mais difícil do que a lógica patenteia. Por isso, amigos, o Evangelho no Lar, Gênesis pelas manhãs, o sentido é gerar vida. E a vida precisa de um novo entendimento. No meio da dor, temos o tempo. São aliados benditos. E em meio aos escombros, a tantas dores, Maria Dolores fala sobre elevação, dizendo assim: escuta, alma querida, aceita as aflições e as lágrimas da vida por agentes de acesso à esfera superior. Mágoa, queixa, revolta e rebeldia lembram muralhas sobre a noite fria, furtando o coração à luz do amor. Se a prova te retalha a alma sincera, perdoa, faz o bem, trabalha e espera, aprendendo da estrada em derredor. Tudo que vive sonha, sofre e ama, dos astros do infinito aos vermes sobre a lama, dando-se à elevação do futuro melhor. O sol potente que nos ilumina é um gigante em perpétua disciplina, varando lutas que desconhecemos. Por mais se lhe arremesse lixo a face, brilha em silêncio como se explicasse que só o amor domina os céus supremos. Corre a fonte da penha ao chão da serra, depois ganhando vale faz da terra, verdejante celeiro em garbos de jardim. Pelo bem que constrói, de segundo a segundo, muitas vezes recolhe os detritos do mundo, mas beija lodo e pedra e canta mesmo assim. O carvão na lareira acende a chama, o tronco mutilado não reclama, a estrada se aprimora aguentando tratores. No trigo
triturado, o pão puro se asila. Cria-se a porcelana em fogo sobre argila, o roseral podado dá mais flores. Assim também, alma querida e boa, não recuses a dor que aperfeiçoa. Se nos espanca os sonhos teus e meus, golpes, tribulações, angústias, tempestades, são recursos da vida erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Lembra-te, alma querida, se a dor nos espanca os sonhos, teus e meus, tudo isso é para a bênção de Deus. O nosso soerguimento, o nosso crescimento, para superar o entristecimento. Recordemos que estamos desenvolvendo os dons supremos. Que Deus nos inspire, que Deus nos envolva, que Deus nos dê forças para caminharmos adiante no rumo certo da perfeição, em oração. Busquemos compreender a suprema redenção. Que essa mensagem seja uma semente, e a expectativa é que você recolha com sensibilidade, pois ela dialoga com autenticidade, que você possa lançá-la na terra sagrada do teu coração e que ela possa dar frutos, bênçãos de paz. Ave Cristo, um bom dia para você e para os teus.